Apocalipse 20, versos 11. Diz assim a palavra: e vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença a terra e o céu fugiram, e não encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Então livros foram abertos, e ainda outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados conforme suas obras, de acordo com o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um conforme suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Diga assim: se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, sabe, queridos, tem horas que nós precisamos ser ensinados. É muito gostoso pregar a palavra, é muito gostoso pular aqui no altar, mas tem hora que nós precisamos aprender qual é o nosso fim, o que ainda está reservado para nós. E este livro, chamado Livro das Revelações, muitas coisas já estão acontecendo e muitos ainda hão de acontecer. E eu venho falar de um homem chamado João, que numa ilha chamada Ilha de Patmos, de repente esse homem, ele é arrebatado em espírito, e ele é levado para um outro patamar, que não é o patamar dos homens, nem das estrelas, nem do mundo espiritual dos demônios, mas é um patamar que está acima de tudo. Este homem contempla e vê uma visão terrível, uma visão poderosa. Este homem vê um trono branco, e alguém estava sentado nesse trono, aleluia. E diz a Bíblia que esse trono fugia de tudo aquilo que se poderia ter visto. Era especial, era algo de onipotência, era algo poderoso, que nem as estrelas se comparava, nem o sol se comparava, nem a lua comparava com aquele trono reluzente, aquele poder. E João via, começava a ter aquela revelação daquilo que está para acontecer já. Então João via muitos mortos diante daquele trono, e ali acontecia um julgamento. E diz a Bíblia que o mar teve que lançar fora os seus mortos para ir diante daquele trono. Diz a Bíblia que o Hades, que é o sepulcro, teve que arrancar, soltar fora da terra o seu morto para ir diante daquele trono. Quantas vezes nós queremos nos esconder diante dos olhos de Deus, e nós pensamos assim: se eu for para dentro de uma casa, Deus não vai me enxergar lá.
Se eu for para um lugar assim, Deus não vai me ver lá. Eu estarei oculta, quem sabe dentro de uma caverna. A Bíblia diz que nesse grande dia o mar vai ter que lançar fora, o rio vai ter que lançar fora, as terras vão ter que soltar fora os mortos. A Bíblia diz que nesse dia não vai ficar um só enterrado, nenhum que morreu no ar, nenhum que virou pó. Até aqueles que viraram cinza vão ter que ressurgir das cinzas para estar diante do Deus Todo-Poderoso, diante desse trono de glória. Mas tem uma coisa que me assustou quando eu comecei a estudar esta palavra: que esses que estavam ali diante do trono branco, esses mortos, já não faziam parte do povo de Deus. Não havia mais saída para eles, porque eles haviam participado da segunda ressurreição. É uma história longa. A primeira ressurreição será os santos, aquele a quem Jesus chamar. A primeira ressurreição vai levantar dos túmulos, aonde estiver enterrado, vai se levantar os túmulos, vão quebrar, e vai ter que devolver os mortos para se encontrar com Jesus nos ares. Aqueles que servirem a Jesus, aqueles que adorarem o santo nome, aqueles que não desistirem da sua caminhada terrena, então eles serão arrebatados. Esta é a primeira ressurreição. Mas nessa ressurreição aqui já não havia mais esperança para eles. A Bíblia diz que livros foram abertos. Dá os livros aí que está aí para mim rapidinho. Quem sabe alguns lá dizendo: não, tem direito. Eu ia na igreja, eu tenho direito de entrar. Eu até fazia alguma coisa, eu até tomava algumas atitudes, eu tenho direito de entrar. E a Bíblia diz que Deus, Ele não deixa ninguém, nem com razão e nem sem razão. Deus, Ele é justo, Ele faz justiça. Então Deus dá ordem para que se traga os livros, e esses livros são chamados os livros que nos acompanha todos os dias. Um livro em que é escrito todos os dias aquilo que você fez, deixou de fazer. Um livro que é escrito a nossa vida dia a dia. O momento em que você adorou, clamou o Senhor. O momento em que você estendeu a tua mão para ajudar alguém. O momento em que você fez algo para a glória do Deus Pai e não para a glória própria. O momento em que você deixou o teu corpo ser usado pelo Espírito Santo, não para que você fosse glorificado, não para que você fosse aclamado, mas para que o nome do Senhor fosse glorificado na tua vida. Então os livros são abertos, mas naquelas pessoas só se acharam coisas ruins. E aberto foi o livro, e havia muito crente ali, mas estava escrito: este negou o meu nome. Esse, quando foi orientado por alguém, não aceitou a orientação. Este foi aquele que, quando eu mandei corrigir, ele não aceitou a minha correção. Esse foi aquele que não conseguiu perdoar e não pediu perdão. Esse foi aquele que deixou de me adorar e louvar porque não tinha tempo, mas tinha tempo para tantas coisas. Então, nos livros estão relatados a minha vida e a tua vida. Mas existia um livro, e foi pego aquele livro, e aquele livro chamava-se o livro da vida. Mas quando aquele livro da vida foi aberto, não tinha o nome daquelas pessoas. Aquele livro da vida estava sem o nome de cada uma daquelas pessoas que estavam diante do trono branco. Então diz a palavra: lançados foram no fogo eterno. O que eu quero falar para você nessa noite: Deus falou comigo primeiro,
Quando eu comecei a ler essa palavra, Deus foi falando comigo. E eu comecei a clamar e dizer: Senhor, pelo amor do teu nome, não risca o meu nome do teu livro. Esses não foram achados no livro da vida, e portanto só restou para eles a morte eterna. Quando nós recebemos e aceitamos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, como hoje aconteceu, pessoas foram batizadas, reconheceram que Jesus é o Senhor da vida. Quem sabe há tantos anos aconteceu isso com você, como aconteceu comigo há 24 anos atrás, como aconteceu com muitos que aqui estão há 30, 50 anos, há pouco, um ano, meses, aceitou Jesus, reconheceu Jesus como Senhor da sua vida. Então naquele momento, Ele pega o livro da vida e Ele escreve o teu nome. Ele escreve o meu nome e Ele diz: esse é meu, esse é propriedade particular minha. Mas os dias vão passando e eu vou desanimando. Os dias vão passando e eu vou deixando o mal entrar dentro do meu coração. Os dias vão passando e eu vou olhando mais a criatura do que o Criador, e eu vou observando coisas e eu vou agindo, e minha mente vai mudando, o meu coração vai endurecendo, e aquele amor, o primeiro amor, aquele amor maravilhoso que queria falar de Jesus para todo mundo, que queria contagiar as pessoas, vai morrendo na minha vida. E eu ouvi uma vez alguém dizendo: uma vez a pessoa salva é sempre salva. E eu vou te provar que não é. Quando Moisés clama ao Senhor pelo povo de Israel, Senhor, Moisés diz: perdoa o pecado deste povo, porque Deus ia destruir o povo de Israel. Está em Êxodo 32. E quando Moisés clama e diz: Senhor, se o Senhor destruir este povo, então risca o meu nome do livro da vida que escrevestes. Então Deus fala com Moisés, mas o Senhor disse a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este eu riscarei do meu livro. Sabe o que é pecar contra o Senhor? Pecado não confessado. Sabe o que é pecar contra o Senhor e deixar que o nome seja riscado do livro da vida? É aquele pecado que não tem perdão, ou que pede perdão agora está cometendo de novo. Escuta, Deus está ensinando a igreja, Deus está me ensinando também, porque eu não sou melhor do que ninguém, eu preciso ser ensinada por Deus. Deus quer que nós tenhamos uma vida em comum com Ele. O pecado tem que ser um acidente, mas se ele acontecer, corre, pede perdão para Deus e não deixa o teu nome ser riscado do livro da vida. Não deixa a tua mente ser cauterizada pelo inimigo, porque você não é do inimigo, você pertence à família do Deus Todo-Poderoso. Você é uma família, você é especial para Deus. Mas Satanás vai querer fazer o teu nome ser riscado do livro da vida. Satanás vai querer destruir você, te arrancando da verdade, colocando mentiras e engano na tua mente, tentando te destruir. E o Senhor teu Deus te diz nessa noite: cuidado, filho meu, porque ainda hoje eu quero escrever uma nova história na tua vida. Às vezes a gente pensa: estou fazendo alguma coisa. O ser humano é assim, não é? Ninguém está vendo? Tem um anjo atrás de você escrevendo. Terrível isso. A Bíblia diz que quando a igreja estava orando, uma menina chamada Rod escutou bater na porta. Pedro estava preso. E aquela menina corre abrir a porta e ela diz: olha, é o anjo de Pedro que está aqui. Você tem um anjo enviado por Deus que fica junto contigo para te cuidar, para zelar de você, para zelar de mim,
para zelar dos nossos familiares. Está escrito na palavra que o anjo do Senhor habita ao redor daqueles que o servem e daqueles que temem ao Senhor. Mas muitas vezes nós esquecemos e deixamos o anjo de lado. Se eu pegar uma coisinha aqui, ninguém vai ver. Se eu fizer isso aqui agora aqui, ninguém vai ver. Não é? Se me der uma vontadinha de olhar para a mulher do meu irmão, eu vou olhar, ninguém está vendo. Se eu cobiçar ela, quem que está vendo? Ou então o marido da minha irmã, né? Bonitão. Ninguém está vendo. Ou então se eu me reunir numa casa para falar mal de alguém, também ninguém está vendo. Só eles que estão lá estão vendo. Ou então eu posso falar que eu vou deixar os caminhos de Deus. Eu deixo, mas daqui a pouco eu volto, mas daqui a pouco eu falo que eu deixo de novo, daqui a pouco eu volto, daqui a pouco eu falo que eu deixo de novo, daqui a pouco eu volto. A tua mente está sendo cauterizada e cuidado. Vai chegar uma hora que você vai deixar e não vai voltar. E o nome vai ser riscado do livro da vida. Gente, eu estou ensinando, por favor. Vamos ficar firmes no Senhor. Pecado todo mundo tem. Perfeição não existe. Quem não peca por palavra, peca por atitude. Ninguém é bom ao extremo. Ninguém pode bater no peito e dizer sou perfeito. Ah, quem me dera ser perfeito. Mas nós podemos continuar indo em rumo à perfeição. Nós podemos nos arrepender e não cometer de novo. Nós podemos continuar e pedir misericórdia a Deus. Eu tenho que estar na presença de Deus pedindo misericórdia a Deus 24 horas por dia. Ah, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Senhor, me fortalece. Eu sou fraco, eu tenho essa tentação, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade. Senhor, me ajuda em nome de Jesus, e não risque o meu nome do livro da vida. Aqueles que estavam lá, tinha uma equipe enorme de pessoas que tinham sido levadas nos ares para encontrar o Senhor. Havia vários túmulos vazios, havia cadeiras vazias, igrejas vazias, havia cinemas vazios, havia avião despencando porque o piloto sumiu, não é? Tem até um filme que diz o piloto sumiu. Havia lugares, restaurantes vazios, cadeiras vazias. E aqueles que ficaram perguntavam como é, onde é que estão esses? E aquelas cadeiras vazias, aqueles lugares vazios, eles estavam vazios na terra, porque o céu estava se enchendo. Havia uma festa preparada, para aqueles que subiram no arrebatamento, junto com Jesus, a encontrar Jesus. Igreja, se esforce, tem de bom ânimo, não perca este direito de se sentar na mesa com Jesus Cristo. Aguarde o arrebatamento, seja forte, seja firme, vença os problemas, enfrente eles cara a cara, vença eles, mas não larga das mãos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Aquele que entra por cima, aquele que pula, é o salteador, o ladrão, é Satanás. Mas aquele que é de Deus, ele vai ter o direito de entrar pelas portas
de pérola, as portas da Nova Jerusalém. Deus preparou essas portas para você entrar. Aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, sabe o que é isso? É todo dia estar diante de Deus, é todo dia estar adorando o Senhor, é todo dia tirar um minutinho, um segundinho, uma hora, meia hora, 30 segundos, eu não sei o tempo que for, para dizer: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, e eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Sei comigo, tem misericórdia de mim. Então a estes é lavado as vestes todos os dias são purificados, e o nome continua escrito lá no grande livro da vida, como servo e como serva do Deus Altíssimo. Mas tem uma coisa que eu vou terminar e dizer: quantas pessoas estão comendo o corpo e bebendo o sangue de Jesus indignamente? Vou participar da ceia, e a ceia é uma oba-oba. Vou tomar um suquinho, vou comer um pedacinho de pão, oba-oba. Quando nós oramos pela ceia, ela se torna consagrada ao Senhor. E aquele pão é o corpo, e aquele suco é o sangue de Jesus Cristo. Dê valor no teu Senhor. Dê valor nesse Deus que morreu na cruz por você. Quando você tomar o corpo e o sangue, faça isso por fé, faça isso valorizando, faça isso crendo naquilo que Jesus fez. Não tome o corpo, nem beba de qualquer jeito, não faça as coisas de qualquer jeito, porque o qualquer jeito também está sendo escrito no livro da vida, ou nos livros. Sabe, queridos, talvez você esperasse uma mensagem hoje: Deus vai te abençoar muito. Deus vai derramar um poder tão grande na tua vida hoje, você vai ser curado de todas as enfermidades, do alto da cabeça à planta dos pés. Amanhã, quando você chegar no teu emprego, está tudo acontecendo bem. Mas escuta, o que adianta tudo isso se não ter o nome escrito no livro da vida? De que adianta eu ser aclamada, eu ser respeitada aqui na terra, se o meu nome não estiver no livro da vida? De que adianta eu achar tantas coisas? Eu não tenho que achar, eu tenho que ver o que Deus acha. Que existe é a salvação. Aqui na terra eu posso ter muitas coisas, mas a melhor coisa na minha vida, o que mais interessa, é eu ter meu nome escrito no livro da vida, é ser salva, é poder um dia estar com meu, é poder participar da ceia junto com Jesus, é poder participar do milênio, as bodas do Cordeiro, sendo arrebatado nos ares, subir para os ares e me encontrar com o Senhor. O resto é balela. Não tem como fugir disso, está escrito na palavra. Coloque-se de pé. Feche os teus olhos. Ainda hoje, quando eu comecei a ler, eu fui pro meu canto falar com Deus. E eu falei: Senhor, o Senhor me perdoa de tudo, Pai. Porque muitas vezes, Pai, a gente erra até sem saber. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. A gente erra por palavras, por olhar, por atitude. Muitas vezes nós ofendemos o Senhor, papai, quando nós falamos: vou deixar tudo, eu quero largar tudo, eu não quero mais saber de nada, porque eu não quero mais, eu não quero
quero mais continuar, eu não vou mais pregar, eu não vou mais cantar, eu não vou mais falar do teu nome, eu não vou mais salvar ninguém, não quero saber, nem frequentar a igreja, eu não vou mais, eu estou pecando contra o teu Espírito, Pai. Perdoa nós, Senhor. Perdoa nós, Senhor. Nos perdoa, papai. Porque a coisa mais importante que existe, papai, é ser salvo, Pai. Porque aqui uns dura 70, 80, 90, 100, vai embora, Pai. Aqui, Pai, os teus servos morrem de doenças incuráveis também, papai. Aqui tanta coisa acontece nessa terra, essa terra tão podre. E uma coisa preciosa, um dia estar contigo, Senhor. Não tem coisa melhor do que isso, papai. Não tem coisa melhor do que um dia ver o nosso nome ser chamado. Quando as trombetas tocarem, escutar meu nome, Senhor. Não tem coisa melhor que te adorar, te servir e saber que a tua mão está sobre nós, nos guardando, nos livrando, Senhor. Como é bom ser servo teu, Pai. Como é bom ter a certeza que eu oro e o Senhor me atende, Pai. Como é bom viver embaixo das tuas mãos, onipotente, Pai. Como é bom, Senhor, quando estou orando, sentir o meu peito soluçar, sentir um arrepio na minha pele, Pai. Como é bom saber que o Senhor é o meu Deus, Pai. Como é gostoso, Deus, poder andar nas ruas e glorificar o teu nome com liberdade, Pai, porque somos teus escolhidos, Senhor. Como é gostoso entrar nessa casa de oração e adorar o teu santo nome, Senhor. Como é maravilhoso